Olá, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa aula sobre reflexologia no couro cabeludo. Essa técnica é uma técnica japonesa que eu tenho usado demais no consultório nos últimos 10 anos. É uma forma simples, é uma forma rápida que você consegue usar em qualquer lugar. É muito difícil você ver alguma pessoa que não responda a essa técnica, mas isso pode acontecer. Como a gente já falou anteriormente, cada pessoa é única e a gente consegue então entender que cada pessoa vai ter também a sua resposta a determinados estímulos. Então aqui cabe novamente a tentativa e o erro para que você veja qual é a técnica que melhor aplica a você ou aos seus familiares, a quem quer que vocês queiram ajudar nesse momento de dor. Essa técnica japonesa, ela é bem simples de você entender, então por isso que eu trouxe aqui como uma ferramenta para que você fique bem. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que contar com o uso aqui dessa região da cabeça, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar, deixa eu até trazer o cabelo aqui para trás, fica mais fácil. Você vai medir, vai olhar qual é o centro da tua cabeça. Eu tô aqui me olhando na telinha, então desculpa se eu não tô olhando direto aqui para os seus olhos, tá? Você vai pegar o dedão, apoiar bem no topo aqui da orelha e vai trazer para o centro, alinhando então com o centro do nariz. Essa região é um ponto que a gente chama de VG20, vasogovernador número 20. O que essa região faz? Essa região ela vai alinhar todos os yangs, todos os órgãos densos. Então, coração, baço, rim, a parte de fígado, tudo isso daqui vai ser controlado, tá? Então, não vai deixar passar nenhum órgão yang, que é a parte de movimento principal. O que é yin, gente? Só para vocês entenderem, o yin é a parte de com a parte de órgãos ocos, tá? Então, essa região aqui, ela vai ser muito interessante ser estimulada, é um ponto zero aqui pra gente nessa técnica, mas ela vai ser importante para ser utilizada aí pra gente conseguir equilibrar os nossos órgãos principais, certo? Então, aqui pra frente vai ser uma pessoinha eu tô só marcando aqui pra não perder o ponto. Uma pessoinha de barriga para cima, né, com os bracinhos abertos, e daqui para trás, uma barriguinha para baixo. Então você vai ter que pensar aí é realmente tentativa e erro, você vai pegar um lápis, uma lapiseira, uma caneta, ou até palitinho de dente funciona. Você vai pegar aqui, se não tiver nada disso, pode ser a unha, e você vai marcar, eu tenho dor de cabeça. Então você tá no ponto zero, você vai fazer cabeça, só para vocês entenderem, cabeça, cervical, tórax, lombar. Aí você vem, por exemplo, quadril, lateral, né? Aí você vem joelho, tornozelo e dedos do pé. Entende que você vai desenhar como se fosse aquele bonequinho fosforinho, tá? Então você vai desenhar a cabecinha, o corpinho, os ombrinhos e vai fazer aqui então braço, pernas. Depois eu deixo um mapa para vocês, tá? Fique tranquila. Aqui abaixo vai ter então para vocês fazerem o download do mapinha para vocês entenderem. Então, tô aqui no centro, cabeça. É só eu apertar e às vezes dar uma giradinha. Essa região é bem tranquila. Quem trabalha com acupuntura, gente, isso aqui é super simples. Por quê? A gente vai tirar a memória de dor. Eu entendo que cada pessoa, ela pode ter passado por um momento de dificuldade, um momento realmente de dor, de lesão. Alguma coisa aconteceu no dia a dia dessa pessoa que trouxe aí algum problema. E aí, quando a gente já resolve essa inflamação, essa dor, essa questão ali a ser tratada, às vezes o seu corpo ele começa, então, aqueles alertas, né, que a gente gosta de falar no nosso corpo, que pode ser aí alguma coisa pitando, né, no teu painel de controle, mas ele já não tem aquela lesão. É um recurso para você não se machucar novamente. Então, o que vai acontecer? O seu corpo ele está em alerta à toa. E como que a gente faz? A gente neutraliza. Então, através dessa técnica, aquele pontinho de dor. Então, de 0 a 10, sendo 0 nada de dor e 10 uma dor insuportável, que você quer arrancar a tua cabeça fora, você tem que marcar, sempre que você vai fazer, qual é a tua linha de base, qual é a tua dor hoje ou agora. E aí, você fazendo esse estímulo, você faz tanto para frente quanto para trás, tá? Então, aqui, cabeça para trás, aqui, ó. Tô colocando, então, meu dedo tá marcando, eu venho aqui um pouquinho para trás. Aqui é bem dolorido para mim, então, inclusive, eu já tô falando com vocês segurando. Quando a gente faz esse tipo de estímulo, a dor tende a baixar. Ai, Camila, mas se não baixar, eu faço o quê? Provavelmente é uma dor real, tá? Então, ainda é uma dor aguda, ou uma dor que realmente está acontecendo naquela intensidade. Seu corpo já veio para o eixo, né, esse equilíbrio dinâmico, e aí você então já tem esse equilíbrio acontecendo, você já está com essa dor equilibrada, e aquela dor é uma dor real. Então, a gente começa a trabalhar a partir daí. Observar
qual região está com dor, o que, que ela significa, fazer essa engenharia reversa para ver o emocional associado. E a gente sabe que tem algumas questões aí que são crenças limitantes, são coisas que você adquiriu lá na primeira infância que vão trazer formas de funcionar que podem aí ser um bloqueio. Isso, gente, vocês têm que passar por algum processo aí de destrave, algum processo terapêutico para conseguir investigar isso a fundo e trabalhar de uma forma mais saudável, tá? Isso não é aqui na jornada que a gente vai fazer, porque realmente é uma coisa mais individualizada e aprofundada, certo? Mas existe essa possibilidade. Por mais que você tenha encontrado todas as causas aí, raízes que você pode ter, às vezes tem uma coisinha mais profunda que a gente também precisa trabalhar. Você tendo consciência de que pode ser uma crença limitante, o teu subconsciente também já vai entender o que está acontecendo e também já vai conseguir resolver, tá? Só que aí tem essa questão aí das camadas, como se o nosso corpo fosse uma cebola. Então, quanto mais camadas a gente vai descendo, mais coisa a gente vai resolvendo, mais coisa a gente vai tendo consciência que precisa de trabalho. Então, às vezes, isso pode vir à tona para você e aí a gente tem um trabalho, então, mais especializado que você pode realizar. Não é aqui dentro da jornada, tá bom? Então, vamos supor que você já resolveu sua dor de cabeça e agora tem uma questão de pescoço. Então, você vai lembrar que você tem, então, aqui cabeça, cervical ou pescoço, né? Então, dentro do bonequinho, você desenha a cabeça e o pescocinho. Aqui do pescoço vai sair, então, o ombro. Então, você vem aqui, pescoço. E aperta um tempinho aqui. Fica ali uns 30, 40 segundinhos. Se a dor for muito intensa, pode ficar mais tempo, tá? E a mesma coisa para trás. Então, cabeça, cervical e pescoço. Certo? Aí, o que eu gosto de fazer? Dá uma mexidinha de milímetros ao redor, porque às vezes, o que pode acontecer? Você se enxerga anatomicamente maior do que você é ou menor. Não tem nenhum significado isso, tá, gente? Às vezes é só uma questão de visão corporal mesmo. Uma pessoa que foi, por exemplo, tenho 1,58 de altura. Eu, como uso muito salto, eu me entendo um pouco maior. Então, quando eu vou fazer esses pontinhos, eu sempre dou uma movimentada para saber que região, então, ali que o corpo está identificando como sendo para aquela situação, né? Então, é interessante essa tentativa e erro e vocês se percebendo. Por isso, a importância de fazer a nota antes e depois do procedimento, para você saber o que está acontecendo. Ah, ela não está se movimentando. Faz de novo a marcação, começa de novo, um pouquinho mais espaçado ou um pouquinho menos. Isso pode dar diferença. Quem era muito gordinha e agora emagreceu, ainda pode se imaginar mais larga. Então, por exemplo, o quadril, você pode ter que fazer um espaçamento maior, assim como os braços. Então, quando você é gordinha e tá com o braço apoiado, às vezes ele é mais aberto. Então, descer, então você fez aqui o ombro, você não vai descer reto, né, pro cotovelo, você vai ter que dar uma abridinha. Então, isso tudo é entender esse mapeamento. A gente chama isso, na parte de anatomia, de homúnculo, que seria a representação do corpo dentro do córtex. Então, tem uma técnica chinesa que usa essa região lateral. Eu, particularmente, prefiro e acho mais rápido a região aqui sagital, certo? Então, fez aqui, né, esse trabalho, vocês conseguem perceber, então, que é só seguir o desenho. É coisa bem intuitiva. Então, tá aqui e já vem usando. O que a gente ainda pode usar de couro cabeludo? Tem uma outra técnica, essa chama somatotopia craniana, sagital craniana. Tá? É difícil achar alguma coisa na internet dela. É uma técnica japonesa que ela é mais escrita em livro, tá? Então, depois eu até posso colocar algum arquivo a mais aqui para vocês, se vocês tiverem interesse de aprofundar, coloca nos comentários para mim que daí eu vou trazendo isso para vocês, certo? Mas já vou deixar aqui o mapa para vocês ficarem tranquilas. Existe uma outra técnica que eu gosto muito de associar com essa, né, que chama INSA. É uma craniopuntura de Yamamoto. Esse homem, né, esse médico, ele mapeou pontos extras. E desses pontos, alguns eu quero trazer para você. Não precisa ficar sabendo de todos, porque isso é muito pontos, tá? Eu gosto de simplificar aqui para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai partir daqui da linha média, vai chegar... Ai, me risquei. Você vai chegar aqui até a raiz do cabelo. Ai, mas a fulana que eu tô mexendo, que eu tô querendo ajudar, ela tem uma calvície. Imagina onde começaria essa linha do cabelo, tá? Então, é sempre na linha. O que você vai fazer? 1 centímetro para o lado é ponto de cabeça e pescoço. Então, você tem muita tensão, torcicolo. Olha, aqui o meu já tá doendo porque eu tô com um pouquinho de enxaqueca, usei pouco óculos e acaba pegando.
Então, para os dois lados, tá? A linha média. Eu gosto sempre de marcar com a minha mão. E aí eu venho, então, pro outro lado. 1 centímetro aqui, dentro ainda da linha média. Da linha do couro cabeludo. Esse é o ponto A. Ponto B, mais 1 centímetro. É quase aqui na distância da linha da pupila. É um pouquinho antes. Mas você marca 1 centímetro. E mesma coisa, tá? Você pode andar um pouquinho para baixo, um pouquinho para dentro aqui do couro cabeludo, para você saber, então, o que está acontecendo. Esse ponto aqui, ele ajuda ombros, tá? E como tá próximo aqui dessa linha da pupila, ele também vai trabalhar a vesícula biliar. Então, se você tem dificuldade para se permanecer dormindo à noite, acorda de madrugada, difícil colocar o sono em dia de novo, bota aqui esse pontinho, aperta. Ele ajuda na velocidade de pensamento, ele ajuda quando você tem algumas obesidades mentais, você pensa muito e não consegue colocar em prática, ou até pensamentos mais obsessivos que atrapalham o baço, que a gente já falou lá atrás, esse pontinho aqui ajuda. Então, já pega mais ou menos aqui na linha da pupila e já vai trabalhando, certo? Quando você vai, eu vou mexendo aqui o cabelo aí tudo no olho. Quando então você tá aqui, né, linha média, 1 centímetro ponto A, 1 centímetro ponto B, mais 1 centímetro ponto C. Esse ponto aqui, ele vai ajudar bastante, eu gosto muito, para a parte de cotovelos e braços de modo geral, mas eu também vejo muita melhora de tórax. Existem várias formas de você trabalhar essas técnicas, tá, gente? Isso aqui é muito tentativa e erro. E ele também tá próximo de ponto de estômago. Então, para quem tem gastrite, esse pontinho aqui é maravilhoso, certo? Aí você desce um pouquinho dos dois lados, tá, gente? Aqui também. Aí você desce quase uns 2 centímetros aqui, bem no meio da testa praticamente. Aqui é um ponto E. Ele vai ajudar em lombar. Eu gosto bastante desse pontinho. Não é um ponto que eu coloco muito frequência com a agulhinha, porque ele pode ficar roxo, gente. Imagina se aparecer com vergão aqui, não é legal, né? Então, esse ponto eu massageio. Se você não quiser colocar a caneta, você pode pegar até com a própria mão e massagear bem. Essa região aqui é uma região que a gente tensiona muito quando a gente está preocupado, ansioso, e você percebe que a gente já faz esse movimento. Porque o corpo, ele instintivamente já usa esses pontos que ele conhece para aliviar situações de estresse e ansiedade. Então, aqui a gente tem pontos de bexiga. Você está muito nervosa, com muito medo, você já percebeu que você fica fazendo assim? Você aperta aqui essa região? Então, aqui bem no começo da sobrancelha, ou até mesmo cantinho dos olhos, é ótimo para bexiga. Tá aqui a pontinho essa, tá, gente? A reflexologia do couro cabeludo, mas como já tava perto, eu acabei aproveitando para falar para vocês, tá? Então aqui bexiga, sobe aqui um pouquinho bexiga, ali o ponto A, ele tá bem próximo de meridiano de bexiga, então também ajuda nessa questão. Na sobrancelha, nessa curvatura, a gente tem um pontinho que é ótimo também para estresse, ansiedade e enxaqueca. Aqui o meu é extremamente dolorido, você pode apertar com um pouquinho mais de pressão e massagear realmente a sua sobrancelha, tá? Porque a gente às vezes tem uma... Fica assim, fica até feio, né? Faz assim pra não ficar marcada as rugas, gente. O que acontece? Quando você massageia aqui essa região, você também solta aderências da musculatura, que faz assim com a sobrancelha. Então, assim como a gente tem pontinhos de dor nas costas, pode ter também no rosto, tá? Então, é importante massagear o seu rosto. Quando você vai tirar maquiagem, quando vai lavar o rosto de manhã ou de noite, gente, aproveita. Aproveita o momento aí. Aí você pode vir aqui, bem na têmpora, tem um buraquinho, onde o pessoal normalmente massageia. Esse ponto chama Taiyang. Ele ajuda muito com enxaquecas também, ajuda a aliviar estresse, preocupação, pensamentos obsessivos. Ninguém tem isso, né? Então, essa região aqui, ela é maravilhosa também, tá? Você associando todos esses pontos, você já consegue ter um excelente alívio das suas dores. E são pontos que você pode usar facilmente. Parou no trânsito, você consegue fazer. Tá em casa com o filho, vendo televisão ou fazendo alguma coisa, fazendo alguma atividade no seu dia a dia, você consegue fazer. Só toma cuidado para não ficar todo riscado, tá, gente? Porque daí vocês aparecem na internet aí, sei lá, né, vocês fazendo alguma coisa, ou então alguma reunião com o chefe, com o empresário, com alguma coisa assim, você fica lá todo riscado. Então, toma cuidado, tá bom? Só por essa questão. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, ou então joga lá no grupo pra gente poder ajudar vocês, certo? Até a próxima aula e aproveitem aí para colocar isso em prática e qualquer dúvida, só procura a gente.